Amém, meus irmãos. Neste domingo, então, será o segundo domingo que nós meditaremos naquela curta série que estamos abordando relacionado à temática uns aos outros. Então, eu convido os irmãos, nesta noite, a abrirem suas Bíblias na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6. Hoje refletiremos pensando na temática levem as cargas uns dos outros. Gálatas 6, lerei a partir do verso 1 até o verso 5. Gálatas 6. Vamos ler então? Assim diz a palavra do Senhor. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura, e que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Levem as cargas uns dos outros, e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Porque, se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. Mas que cada um examine o seu próprio modo de agir, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Vamos mais uma vez ao Senhor em oração? Oremos. Senhor nosso Deus, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor, neste momento, para sermos transformados por ela, ó Deus. Estamos diante da Tua palavra, Senhor, para que o Senhor fale aos nossos corações. Por isso nós te pedimos, Deus, tira toda surdez, Senhor, toda surdez espiritual. Tira, Deus, toda cegueira, para que nós possamos contemplar a Tua glória, Deus, e possamos ver mais como o Senhor é e aquilo que o Senhor se revela através da Tua palavra, Deus. Ó Pai, guarda o meu coração, que eu seja cheio da Tua palavra e que o Espírito Santo, Deus, nos guie neste momento aqui. Nós oramos, Pai, confiando no nome do Senhor Jesus Cristo, o cabeça do corpo, que é o corpo, que é a igreja, Senhor. Em nome dele nós oramos. Amém. Amém. Levem as cargas uns dos outros. Na semana passada, meditamos um pouco sobre amem-se uns aos outros. E hoje, meus irmãos, meu objetivo é que nós, a partir desse texto, meditemos neste aspecto do relacionamento como igreja, levando as cargas uns dos outros. E esse texto que nós meditaremos, ele se encontra no final de uma carta, né? No final da carta que Paulo escreveu aos Gálatas, os irmãos que moravam na região da Galácia. E como ele é já o último capítulo, né, o 6º capítulo, nós sabemos então que muita coisa já aconteceu, muita coisa Paulo já escreveu aqui aos Gálatas, e eu considero importante que nós tenhamos antes uma compreensão dessas coisas, já refletindo nelas também. Então, pensemos um pouco naquilo que ele já abordou, refletindo nisso também. E então, fazendo uma contextualização a respeito do conteúdo dessa carta, nós percebemos que essa é uma carta em que Paulo escreveu e ela tem um tom muito forte. Ela tem um tom sério também nela. E isso acontece porque nós percebemos que no meio daquelas igrejas, na Galácia, existiam falsos mestres. Existiam falsos mestres judaizantes e eles estavam buscando influenciar os cristãos gentios, os cristãos que não eram judeus. E os ensinos deles eram perigosos, eram falsos ensinos. E o ensino desses falsos mestres era algo que poderia levar à perdição. Era algo muito perigoso. Por quê? Porque este ensino, ele abalava a doutrina fundamental da justificação pela fé. Ou seja, da salvação pela fé em Cristo somente. E eles atrapalhavam o ensino espalhando que os gentios, eles precisavam primeiro adotar muitos ritos e costumes para que próprios da religião judaica,
que era apenas para o povo do Antigo Testamento, e eles acrescentavam isso como uma necessidade para eles serem salvos. E eles colocavam coisas como a necessidade dos homens serem circuncidados e também a adoção e a prática de toda a lei, incluindo aquela lei, a parte que era referente aos alimentos e festivais religiosos, que eram leis específicas para que o povo de Deus no Antigo Testamento fosse conhecido e reconhecido no meio dos povos pagãos. E o que nós percebemos, pelo que Paulo escreve, é que os Gálatas estavam sendo tentados a abraçar essas falsas doutrinas. E isso tudo, meus irmãos, na verdade, estes ensinos, eles abalavam a fé daqueles irmãos, porque, na verdade, ele, como nós vamos ler um texto, estava se tornando uma outra fé. Porque era como se estivesse colocando que para um pecador ser salvo, ele precisava de algo além da fé em Cristo. Outras coisas precisavam ser feitas para que eles obtivessem a salvação. Meus irmãos, eles abraçarem isso, os Gálatas abraçarem isso, era algo tão grave que, para os irmãos terem noção, esta carta, a carta aos Gálatas, é a única carta em que Paulo não coloca nela todinha nenhum elogio aos Gálatas. É a única carta que Paulo escreveu que não coloca nenhum elogio àqueles que estavam endereçados receberem a carta. Isso mostra, então, a urgência que ele sentia, tanto em confrontar aquela atitude e também defender a doutrina fundamental da justificação pela fé. Vejam só, Gálatas capítulo 1. Gálatas 1, nas palavras iniciais de Paulo, olha o que ele afirma já no verso 6 e 7. Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual, na verdade, não é outro. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. É o mesmo como se Paulo estivesse falando. Eu estou chocado com vocês, Gálatas. Eu estou muito surpreso. Eu estou chocado vendo que vocês estão largando tão depressa o precioso e puro evangelho, através do qual o próprio Deus chamou vocês em Cristo. Vocês estão largando por outra coisa que, na verdade, nem pode ser chamada de evangelho. Não é evangelho, porque isso não vai salvar vocês. Não escutem esses perturbadores que querem perverter o evangelho. Não escutem, isto os levará à perdição. Este é o tom da carta. E é neste tom que Paulo então fala, e nessa seriedade aos Gálatas. E ao longo da carta, então, ele vai desenvolver este assunto, advertindo que a salvação ela se encontra apenas no Senhor, crendo nele somente, e não através da obediência à lei, justamente porque nós não conseguimos cumprir a lei. Nós pecamos. O cumprimento perfeito da lei não envolve nenhum tipo de pecado. O único que cumpriu, nós sabemos quem foi. Cristo. Foi por isso que ele veio. E é por isso que a gente sabe que a gente não pode alcançar a salvação obedecendo à lei. A lei serviu para apontar a nossa condição de pecadores, falhos e necessitados de um Salvador. Veja o que Paulo escreveu em Gálatas 3:24. Em Gálatas 3:24, ele afirma assim: de maneira que a lei se tornou o nosso guardião para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. A fim de que fôssemos justificados pela fé. A fim de que fôssemos tornados justos diante de Deus pela fé em Cristo Jesus. Paulo fala algo parecido lá em Romanos 8:3, porque ele afirma, porque aquilo que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. E assim, Deus condenou o pecado na carne. Deus condenou o pecado na carne em Cristo,
Aquilo que a lei não podia fazer, que é nos livrar do pecado e da morte que nós merecemos por causa dos nossos pecados. Isso Deus fez. Ele nos livrou da lei, do pecado e da morte. Ele nos livrou do pecado e da morte. E assim Deus condenou o pecado na carne. Ele condenou a nossa culpa em Cristo. E Ele então, a partir do Senhor Jesus somente, nos torna justos. Ou seja, nos justificou. Esta é a doutrina da justificação pela fé. Porque somente Ele pode nos salvar. Este é o sólido fundamento da nossa fé, meus irmãos. Jesus Cristo e Ele somente. Este é o alvo de Paulo aos Gálatas. Afirmar isto. E este mesmo Cristo que nos salva, Ele é o Cristo que nos proporciona vivermos juntos, de acordo com sua santa palavra. O que o apóstolo Paulo falou aos Gálatas é que eles deveriam jogar fora toda e qualquer expectativa de salvação que não no Senhor Jesus. Deveriam jogar fora a confiança de que seriam salvos pelos seus próprios feitos. Não existe salvação pelos seus próprios feitos, pelas suas próprias obras. Ao mesmo tempo, Paulo não disse que eles deveriam viver de qualquer forma. E é por isso que ele escreve, então, já na parte final da carta, os efeitos práticos do Evangelho. E estes efeitos incluem a forma como vivemos em comunidade, como igreja. E é neste momento, então, neste trecho que meditaremos hoje. Peço que os irmãos retornem a Gálatas 6, como está escrito no verso 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura. E que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Se alguém for surpreendido em alguma falta, se alguém for surpreendido em algum pecado, se alguém cair em pecado, se alguém estiver em pecado, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa. Os que estão caindo em pecado, os que estão lutando contra tentações, devem ser cuidados pelos seus irmãos. Isto é a igreja. Isto faz parte do modo de viver como igreja. E os que são espirituais, como Paulo usa aqui, ou seja, os que andam conforme o Espírito de Deus, em outras palavras, podemos ser dito também como quem pratica a vontade de Deus, cuida do seu irmão. Quem está praticando a vontade de Deus está cuidando do seu irmão. Ele liga uma coisa a outra. Vocês são espirituais, vocês que estão vivendo de acordo com a palavra do Senhor, vocês têm o dever de cuidar dos seus irmãos. Têm a responsabilidade de prezar pela vida dos seus irmãos na fé. Quanto mais uma pessoa é dotada com a graça de Deus, mais ela está obrigada a dedicar-se à edificação dos irmãos com dificuldades na caminhada cristã. Em determinado aspecto, meus irmãos, considerando o contexto de igreja, pensando no contexto de membros de uma igreja, ou seja, composta por aqueles que foram regenerados pelo Espírito de Deus, torna-se responsabilidade de todos, em algum nível, o cuidado e a atenção pelo seu irmão. Em outras palavras, cada membro da sua igreja local possui a responsabilidade para com a vida do seu irmão. Nós não podemos afirmar aquilo que Caim falou para Deus lá em Gênesis, quando Deus perguntou a Caim, onde estava o seu irmão Abel? O que Caim afirmou? Por acaso sou guardador do meu irmão? Sim, nós somos guardadores dos nossos irmãos. Esta é a resposta. Caim falhou. Ele pecou contra o Senhor e contra o seu irmão. Nossa resposta é o oposto da resposta de Caim. Nós somos guardadores dos nossos irmãos na fé. Restaurem essa pessoa com espírito de brandura e que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Diante de uma situação em que eu ou você façamos parte da correção, ou seja, tenhamos o objetivo de restaurar o nosso irmão,
Uma postura tão correta também deve ser praticada, com o espírito de mansidão, como percebemos, espírito de brandura. Uma postura correta, então, na forma e também no coração. O coração vai refletir a maneira que nós estamos agindo. Porque a intenção, ela não é a demonstração de superioridade. A intenção da restauração, meus irmãos, ela não é com um espírito de vanglória. É um espírito de brandura, mansidão. Paulo apontou para isso no verso 26 do capítulo 5. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Se a motivação se torna orgulhosa, nós também já pecamos. E Paulo, aqui nesse texto, nos dá um alerta. Cuidado para que vocês também não caiam em tentação. Seu objetivo é a restauração. Não é a vanglória. É um espírito de brandura. Provocações, invejas e comparações competitivas não fazem parte de um viver fraterno. Não fazem parte de um viver entre irmãos em Cristo. Nós somos unidos pelo sangue de quem, meus irmãos? Cristo. Nós somos unidos por um sangue puro. Um sangue que foi derramado para remissão, restauração e para que nos guiasse em santidade diante do Senhor. A gente quer cada vez mais olhar para Cristo. A restauração é o desejo de que não se olhe mais para o pecado. Isso é restauração. Você deixa de olhar para o pecado. Você quer que seu irmão deixe de olhar para o pecado. E que ele olhe, na verdade, para nada que não seja primeiramente para o Senhor Jesus. Esse é o espírito da restauração. Que olhemos juntos para Cristo. Isso é restauração. É você chamar para olhar para aquilo que é mais valioso. Restauração é você chamar o outro para olhar para aquilo que é mais valioso e que será melhor para a vida daquela pessoa. Eu convido os irmãos a imaginarem uma situação comigo. Imagine um agradável fim de tarde em um campo. Um campo lindo, um campo belo. Lá você está. Está você e seu amigo, ou então você e sua amiga. Vocês estão numa casa de campo. Nesse campo lindo, uma casa até arrumada, organizada, as coisas nos lugares, cômodos organizados. Mas vocês estão lá simplesmente olhando para os móveis, olhando para as coisas dentro da casa. Quando de repente, você, enquanto olha para os móveis, você olha pela janela. E o que você vê na janela? Está diante de você o pôr do sol mais lindo da sua vida. O pôr do sol mais lindo da sua vida está na janela que você está olhando dentro daquela casa. Imagine só, os raios de sol atravessando pelas nuvens. Acredito que vocês já viram isso. Não existem. É uma das pinturas mais lindas que nós podemos ver no nosso dia a dia. O raio de sol atravessando pelas nuvens, um espetáculo de luz e sombras. O céu, por causa da posição do sol, já entardecendo, tem um vermelho forte por causa do sol, ao mesmo tempo que tem uma faixa de laranja, mudando para um rosa alaranjado, vem um azul mais claro e um azul mais escuro. Não tem, com toda certeza, naquele momento, melhor lugar para você fixar seus olhos. Não existe outro lugar. Você só quer estar ali contemplando aquilo. Mas aí você se lembra que você não está só. Seu amigo está com você. Mas ele não estava vendo a janela. O que você vai fazer? O que você vai falar para ele? Vem depressa. Vem depressa. Você não sabe o que você está perdendo. Meus irmãos, assim é na vida diante do Senhor. Nós queremos olhar para o sol da nossa vida. Nós queremos olhar para o sol da nossa salvação. Viver em comunhão como corpo de Cristo é viver desejando a glória de Cristo. E desejando essa glória para o nosso irmão.
Porque Cristo é melhor. Ele é melhor. Para você e para mim que está aqui hoje. Esse é o nosso desejo. E é por isso que quando o pecado entrar no nosso meio, as trevas que buscam lutar contra os raios desse sol, quando o pecado entra no meio da Igreja Batista Palavra da Vida, quando ele entrar, nós não podemos permanecer indiferentes. Porque tanto Cristo está sendo reduzido, pois ele não está recebendo a glória em nosso viver, como também aquele que está em pecado está caminhando para o sentido oposto, caminhando para o sentido oposto da luz. Está caminhando em trevas. E as trevas, elas não produzirão nenhum benefício. Pelo contrário, só trarão malefícios aos envolvidos, diretamente e indiretamente. E na igreja, meus irmãos, todos nós estamos ligados. Porque como vocês mesmos responderam, nós estamos ligados no sangue de Cristo. Somos um corpo único. Um corpo único. Então, aí está a preocupação e a profundidade de caminhar em santidade. Cristo está sendo reduzido e você está sendo morto aos poucos, separado da glória desse sol. As trevas, a sombra, estão ocupando a sua mente e coração. Gálatas 6:2 afirma: levem as cargas uns dos outros, e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. O embaraço do crente do pecado, ele não é um problema particular dele. O embaraço, quando ele se prende nas cordas do pecado, este não é um problema particular dele, mas sim um fardo que os outros devem carregar com ele e intervir para ajudá-lo a escapar, desamarrar dessas cordas de pecado. E assim, a lei de Cristo estará sendo cumprida, como Paulo afirma. A lei de Cristo. Meus irmãos, aqui Paulo, com essa expressão, ele está apresentando um contraste implícito aqui. Vocês se lembram, como eu falei, que o desejo de ser salvo seguindo a lei estava sendo ensinado. Ser salvo através do cumprimento e obediência da lei. Paulo está fazendo um contraste. Porque antes a ênfase estava sendo no cumprimento da lei como condição para a salvação, sendo o oposto do evangelho. Pois é com a confiança na sua vida e morte, na confiança na vida e morte de Cristo, que um pecador pode estar certo da sua salvação. Então é como se Paulo estivesse falando: se vocês têm um desejo de guardar a lei, guardem uma lei que é muito melhor. Se vocês querem guardar a lei, guardem a lei que é superior. A lei que aponta para o Senhor Jesus, o nosso Salvador. E que é uma resposta, não é uma condição, é uma resposta em obediência por causa da salvação efetuada em nós. Cristo agiu, Ele nos amou primeiro, Ele nos resgata e Ele nos capacita pela sua lei para que vivamos em obediência. Isso é o oposto do que os judaizantes estavam ensinando. E é melhor, porque nós sabemos que é nele que estamos seguros. E estando seguros nele, sabemos que ele também nos segurará, caminhando aqui em santidade. Esta é a nossa oração. Vivam esta lei. Esta é a lei da Igreja de Cristo. Lembrando que o Senhor Jesus afirmou lá em Mateus 22, 37 e 39, quando perguntaram a ele sobre o grande mandamento na lei, Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Logo, quando um cristão serve e auxilia compassivamente o seu próximo, este está obedecendo à lei de Cristo. Levem as cargas uns dos outros. Lá em Gálatas 5,13, o apóstolo Paulo ele afirma: porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade.
Mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. Mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado, para que não sejam mutuamente destruídos. Aquilo que Paulo adverte era contra o resultado de um ambiente que possui anseios egoístas. Como se as pessoas quisessem demonstrar as suas obras para exaltar a si mesmas, para exaltar a sua posição. Como se obedecendo e demonstrando que está obedecendo, você se mostra como mais crente. Essa não é a forma correta de aplicar também a restauração. A disciplina do Senhor não é isso. A gente quer a restauração. Então, a motivação do coração também é oposta a isso. Se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. Obrigado, irmã. O que a palavra nos ensina é que nós devemos ser servos uns dos outros pelo amor. E, meus irmãos, as características deste modo de viver que nós estamos aqui vendo, elas são características que elas estão ligadas a uma cultura de discipulado. Uma cultura de discipulado na igreja. Quanto a uma definição de discipulado, nós podemos colocar que é quando discípulos de Cristo, ou seja, seguidores de Jesus, caminham juntos na intenção de auxiliar o outro a se desenvolver neste seguir a Cristo. Cristãos seguindo a Jesus, se ajudando mutuamente para que sigam mais, cresçam mais no conhecimento de Cristo. Este é o objetivo. Isto é discipulado. E nesse sentido, meus irmãos, todos nós devemos fazer parte e ter a preocupação se estamos desempenhando este papel com nossos irmãos. Assim, no domingo e ao longo da semana, por exemplo, quando você vai à igreja, você está no seu coração mais preocupado com aquilo que pode lhe servir, aquilo que vai fazer bem só para você, aquilo que você vai obter, receber, ou você também busca contribuir com o seu próximo? Como nós usamos as nossas refeições, os nossos momentos livres ao longo da semana? Nós estamos planejando de alguma forma estratégias para edificar outros cristãos? Para compartilhar o evangelho? O cristianismo, ele não é para aquele que se acha durão e autossuficiente. Com certeza, a cerne do cristianismo é o oposto disso. Porque a gente sabe que nós não temos suficiência para nada. Nossa participação na salvação, vocês sabem qual foi nossa participação na salvação? Em pecar. Essa foi a nossa participação. Cristo nos resgata. Então você não é de nenhum modo autossuficiente. Você não tem capacidade para nada, a não ser de pecar. A religião da Bíblia, ela não é de lobos solitários que não precisam de mais ninguém. Não é isso. O oposto disso. Ela é de discípulos de Cristo que guiam outros para o mesmo Senhor. O oposto, meus irmãos. O oposto. Porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, engana a si mesmo. Verso 3. Se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, engana a si mesmo. A partir desse verso, Paulo ele está fazendo considerações importantes para uma autoanálise. E o sentido geral que é afirmado neste versículo é como se fosse assim: visto que todos os homens são nada, aquele que deseja aparentar alguma coisa e se convence de que é alguém, engana-se a si mesmo. Quando Paulo
afirma que não é nada, nós temos a conclusão de que o homem em si mesmo, ele não possui motivo de se vangloriar. Aquilo que é bom provém do Senhor. A palavra nos afirma isso. É Ele que nos capacita. Até mesmo nas virtudes, meus irmãos. Isso é dom de Deus, é dádiva do Senhor. É fruto do Espírito Santo. E no descrente, é graça de Deus também. Aquele que não tem Cristo também está recebendo graça. É um termo que é utilizado como graça comum. Deus ainda derrama a sua graça. É dom de Deus. Inclusive, meus irmãos, eu afirmo que a postura de gratidão ela é uma das marcas mais próprias de um crente piedoso que ama o Senhor. Porque quando nós enxergamos os feitos graciosos do Senhor na nossa vida, desde a nossa salvação até o nosso viver diário, louvor em agradecimento é a resposta honesta e natural daquele que conheceu o Senhor. Gratidão, gratidão. Quando você entende que você não merece aquilo, seu coração se enche de alegria e gratidão. Você louva o Senhor por aquilo. Então o Senhor nos chama aqui, através de Paulo, que ele está nos chamando, é que nós devemos nos esvaziar de arrogância. Nos esvaziar da arrogância e buscar, todos nós, ter maior modéstia. Todos nós ter maior modéstia na nossa conduta para com os outros também. Como nós podemos perceber também no verso 4. Mas que cada um examine o seu próprio modo de agir, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si, e não em outro. Verso 5 também, continuando, vai colocar a continuação. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Paulo está aqui ajustando a nossa perspectiva. É um ajuste de perspectiva que está sendo feito aqui. Por quê? Porque a nossa tendência natural, como moradores deste mundo, influenciados em algum nível por este mundo caído, que vivemos então em uma terra afetada pelo pecado em cada aspecto, a nossa tendência é a de colocarmos uma régua para medir comparando o outro, uma régua para medir a partir do outro. E então, pela nossa própria parcialidade, como uma balança quebrada, a gente se coloca em um conceito superior, elevado sobre nós mesmos. Isso é arrogância. É contra isso que Paulo está falando aqui. É contra isso e para isso que a palavra está apontando. E o apóstolo Paulo, ele nos lembra que nós devemos tomar decisões, agir e refletir como um indivíduo diante de Deus. Paulo está falando, deixe de olhar, não olhe para o seu lado, se você está querendo saber como você está. Se você quer saber como você está, olhe para o Senhor. Não se compare com aquele que também é falho como você. É diante do Senhor que nós vivemos. Então, Paulo está nos lembrando justamente isso. Nas suas decisões, no seu modo de agir e refletir como indivíduo, você deve estar refletindo como indivíduo diante de Deus. É diante dele, por causa dele que nós vivemos e existimos. E percebam que Paulo coloca que quando nós começamos a fazer este ajuste de perspectiva, quando nós vamos nos alinhando à palavra, quando nós vamos alinhando a nossa perspectiva, não em nos comparar com o próximo, mas sim olhando para o Senhor, e começamos a viver deste modo, o Senhor ele também nos concede a graça para termos motivo de alegria. Esse chamado de Paulo não é um chamado a pare de ter uma falsa alegria, se vangloriando com o seu próximo e fique triste com você mesmo. Ele não está chamando a isso. Paulo está chamando a parar de olhar para o seu próximo, olhar para o Senhor, viver diante dele e como que para ele, e ainda assim, nessa situação, Deus concede graça. Ele nos dá motivo de alegria. Olha o que ele fala.
Que cada um examine o seu próprio modo de agir e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Este gloriar-se utilizado aqui, ele é um bom sentido. É em um sentido positivo, é um gloriar-se de uma boa consciência. Não reflete um louvor sobre mim mesmo, um louvor sobre o próprio homem, mas sim é um reconhecimento da graça de Deus. Então, a alegria na obra de Deus na sua vida. E Paulo está nos animando a isso. Olhe para o Senhor, viva diante dele, comece a se alegrar pelo trabalho dele em você. Vejam o que Paulo escreveu aos Coríntios na segunda carta. 2 Coríntios 1,12, eu vou ler aqui para os irmãos. Vejam o que ele escreveu. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo, especialmente em relação a vocês. Paulo se gloriava não de sua própria capacidade, mas de ter uma consciência limpa diante de Deus, uma conduta moralmente correta diante do Senhor. E a simplicidade e a sinceridade piedosa de Paulo, elas não são o resultado de seguir a perspectiva do mundo. A perspectiva do mundo é você olhar para o seu lado e ter uma régua que mede a partir dele. A sua balança, então, o seu peso é considerando o outro, que é falho como você. Mas Paulo não olha, ele não se vangloria, ele não se gloria dessa forma. Ele está se gloriando na graça do Senhor sobre a sua vida. Ele não toma nenhum crédito para si mesmo. Ele não exalta o seu próprio nome e os seus atos. Ele sabe, e por isso ele exalta o triunfo da graça de Deus na sua vida. É isso que nós nos alegramos, meus irmãos. Novamente, alegria em gratidão. É alegria em gratidão no viver do cristão diariamente. Desde quando você é resgatado. Se você foi salvo pelo Senhor, se você se arrependeu dos seus pecados, uma alegria incomparável. Embora sofrimentos estejam presentes, uma alegria incomparável fará parte da sua vida, porque você sabe que se você morrer ou você viver, você é do Senhor. E esta alegria é um viver diário quando você cresce no conhecimento de Deus, você cresce na obediência à sua palavra. Isso é graça. Meus irmãos, quando nós somos soltos das amarras do orgulho, quando nós nos desprendemos disso, nós somos livres para servir em amor. Aí sim nós somos livres para servir em amor. Quando o seu nome e a sua honra se tornam honrar o nome de Cristo, isso faz toda a diferença. Se o seu nome e a sua honra não é mais aquilo que o mundo diz o que é o seu nome, ou o que o mundo diz qual é a sua honra, mas sim honrar o nome de Cristo. Se este é o seu alvo e este é o seu viver, isso faz toda a diferença. Toda. Olha só o que Paulo escreveu em Filipenses 3, a partir do verso 8. Na verdade, considero tudo como perda. Tudo. Por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. O que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para que, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Essa é a viva esperança, meus irmãos. Cristo ser visto em nós na vida dos outros, pelos outros. Isso sim é motivo de grande alegria. Esta é a sua alegria verdadeira. Este é o seu motivo de alegria. Se você compreende quem é Cristo,
Se você compreende a obra dele na sua vida, a sua alegria não será outra, mas sim Cristo, se não Cristo na sua vida. Ele sendo revelado. Amém? Porque cada um levará o seu próprio fardo. Faço aqui apenas mais uma pontuação, pois Paulo está aqui concluindo a ideia que ele colocou desde o verso 3 de Gálatas 6. E o objetivo de Paulo é destruir o nosso orgulho, como já ficou claro. E ele nos traz, então, para isso, ele nos traz perante o tribunal de Deus. A reta medida pertence ao Senhor. A reta medida pertence ao Senhor. É a Ele que cada um de nós prestará contas da maneira que cultivou esta vida. Neste sentido, deste versículo, cada um levará o seu próprio fardo, sem que outra pessoa seja comparada a você, para que você então possa, de alguma forma, ser colocado como superior. Não. É diante de Deus. A reta medida pertence ao Senhor. E o meu forte desejo, meus irmãos, é que cada um carregue e coloque aos pés do Senhor, o Rei do Universo, uma vida que glorificou o seu santo nome. Amém? Eu gostaria de finalizar com algumas palavras, considerando aquilo que meditamos e considerando este modo de viver que Paulo aqui nos ensina, como igreja, o modo de viver em que Cristo é mais glorificado. E como nós vimos, nós sabemos que Cristo é mais glorificado quando a sua santidade é prezada, quando a sua santidade é guardada, quando o pecado ele não é tratado com indiferença. O pecado, ele não pode ser tratado como indiferença. Então, pensando nisso, eu quero fazer um encorajamento para que cada um, aqui, nós, como igreja, nós não fiquemos presos sem nos aproximarmos do nosso irmão que estiver caminhando no pecado ou lutando contra tentações. Levem as cargas uns dos outros. Não fique preso de tal forma que você permita que ele permaneça em um possível erro. Este é justamente o lugar aqui onde você tem liberdade e dever de se achegar em amor. Nós precisamos tampar os nossos ouvidos para a voz que nos faz ficar em si mesmados. A voz que nos faz olhar só para si mesmos. O mundo é que vive assim, meus irmãos, no seu próprio mundo. E se preocupando só com ele. Nós não vivemos assim. Lembre-se, somos de outra terra. Da terra celestial. Terra santa. E por isso a santidade de Cristo é prezada. Outro ponto que eu quero trazer é: seja também aberto. Aberto para receber o seu irmão. Tenha um coração ensinável. Paulo aqui dá um alerta para os dois casos, as duas situações. Tanto você é encorajado a amar o seu irmão, buscando a restauração, como também ouvir, se necessário. Termos um coração ensinável. Todos nós sabemos que precisamos crescer muito à imagem de Cristo. Quando nós não estamos dispostos a sermos cuidados pelo Senhor através da vida do nosso irmão, em um contexto em que o discipulado centrado em Jesus, ele é o objetivo, isso apontará para alguma dureza no seu coração e do meu coração. Seja, então, talvez um pecado que está sendo guardado, ou então um sentimento orgulhoso, que também é pecado. Como se nós não precisássemos uns dos outros para crescermos na fé e no amor. Nós precisamos. O corpo de Cristo não foi instituído pelo Senhor sem motivo prático também nesse sentido. Estou trazendo aqui perspectiva prática no sentido de que Deus, através da sua igreja, utiliza ela como meio de graça para cada um de nós. Tenhamos um coração ensinável. E por último, se você ainda não se rendeu ao Senhor Jesus, ao Rei do Universo, aquele que é a cabeça da igreja, o sol que ilumina e lança fora toda treva,
Hoje é dia. Ele é o Salvador e Senhor. Então eu digo também que se alguma área da sua vida ela ainda não reflete o senhorio de Cristo, ou seja, você não submeteu a Ele, mesmo que você seja crente, meu irmão em Cristo, se você percebeu hoje que existem áreas na sua vida que você não submeteu ao senhorio de Cristo, hoje é dia. E nós então aqui juntos, como igreja, nós queremos caminhar em direção ao sol das nossas vidas. Amém, meus irmãos? Oremos ao Senhor, meditando nisso. Santo Deus, Deus misericordioso, cheio de compaixão e de bondade, Senhor. Ó Pai, o Senhor que é a luz do nosso viver, o sol das nossas trevas. Ó Deus, nós somos gratos, primeiramente, porque o Senhor nos resgatou em Cristo. Ó Deus, nós somos gratos porque sabemos que somente a fé no Senhor e não algo que nós possamos fazer, porque nós nada podemos fazer. A fé no Senhor, ela nos salvou. Ó Deus, nos sustenta para que vivamos de maneira digna dessa fé. Ó Deus, guarda a tua igreja. Nós somos gratos por ela, Senhor. Somos gratos porque o Senhor nos trata através da tua igreja. E por isso nós te pedimos, ó Deus, purifica cada dia mais cada um de nós. Purifica-nos, Deus. Usa a tua palavra. Usa teus meios de graça. Usa a disciplina. Usa a tua igreja. Usa disciplinas espirituais para que sejamos cada vez mais aproximados de ti, Senhor. Que nos acheguemos cada vez mais ao Senhor. Que possamos contemplar cada vez mais a tua glória. Que nosso prazer esteja nisso e não no pecado, que só tem fim com cheiro de morte, Senhor. Ó Deus, guarda a tua igreja durante a semana, que nós possamos meditar na tua palavra e aplicá-la em nosso coração e viver diário, Senhor. Aplique em nosso coração, ó Deus. Em nome de Cristo, nosso Salvador, Senhor, Rei, cabeça e sol da nossa salvação. No nome dele nós oramos. Amém. Amém.